reclusão em regime fechado. Cíntia Mariano Dias Cabral está presa desde 2022. Ela respondia por homicídio qualificado pela morte de Fernanda Cabral e por tentativa de homicídio contra Bruno Carvalho Cabral. A taxa de atendimentos ligados à obesidade entre as pessoas que têm plano de saúde no Brasil saltou mais de 100% entre 2015 e 2024. O número passou de 40,7 casos por 100 mil beneficiários para 84,5 no período verificado. O crescimento ganhou fôlego a partir de 2020, em meio aos impactos da pandemia da Covid-19. Os dados fazem parte de um estudo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, com base em registros da ANS. E 2/3 do território cubano, incluindo Havana, ficaram sem eletricidade por causa de uma falha na rede nacional. O país enfrenta uma grave crise econômica depois do bloqueio energético imposto pelos Estados Unidos. A rede elétrica de Cuba sofre cortes de abastecimento regulares em razão do envelhecimento da infraestrutura e da escassez de combustível. Desde o fim de 2024, o país teve pelo menos 5 apagões generalizados. No horário de Brasília, 11h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações ao vivo de Belo Horizonte com Raquel Romanha. Raquel? Muniz, subiu de 1 para 3 o número de mortos no desabamento de um imóvel na região nordeste de Belo Horizonte. 10 pessoas ainda permanecem debaixo dos escombros e seguem sendo procuradas pelos militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Segundo os militares, as 2 últimas vítimas confirmadas são um homem de 78 anos e um idoso de 68 anos que eram moradores do lar de idosos. A outra morte, que já havia sido confirmada mais cedo, no início da manhã de hoje, é uma idosa de 87 anos. Ao todo, no momento do desabamento do imóvel de 4 andares, durante a madrugada, havia 29 pessoas no local. 6 foram retiradas com vida, entre elas uma criança de 2 anos. 9 conseguiram sair por conta própria, pois essas pessoas estavam em um local, em uma área, que desabou parcialmente, sem atingi-las. Muniz. Obrigado pelas informações. Raquel Romanha, ao vivo de Belo Horizonte, agora 11h05. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07, horário oficial do Brasil. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração aqui no CBN Esportes. Série A3, 11ª rodada com resultados importantes para a região. A Itaperense foi a Porto Feliz e venceu o Desportivo Brasil por 2-1 em confronto direto. O resultado fez a equipe de Itapira subir para a 13ª posição com 9 pontos. O Rio Branco se complicou, foi goleado pelo São Bernardo por 4-0 e caiu para a 12ª posição com 10 pontos. O União Barbarense foi bem, atropelou o União Suzano, assumiu a 5ª posição com 19 pontos. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. Por enquanto, ainda nada de treinador lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Hoje à tarde, Frontini vai ser apresentado de forma oficial e claro que essa vai ser a principal pauta da entrevista coletiva do novo homem forte do futebol. O Guarani estreia daqui a um mês na Série C do Campeonato Brasileiro contra o Maranhão, fora de casa. Tênis, João Fonseca começou com vitória sua campanha no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.
Hoje, o brasileiro número 35 do mundo venceu o belga Rafael Collingham, 77 do ranking ATP, por 2-0, parciais de 7-6 e 6-4, garantindo vaga na segunda rodada do torneio. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Palmeiras saiu na frente do Novo Horizontino na decisão do Campeonato Paulista 2026. Em Barueri, o Alviverde teve dificuldades com a boa marcação do adversário, mas aproveitou uma finalização de fora da área de Flaco Lopes para fazer 1-0. O goleiro palmeirense Carlos Miguel ainda defendeu um pênalti na etapa inicial, enquanto no segundo tempo as equipes praticamente não conseguiram criar grandes chances, de forma que o placar terminou com a vantagem mínima para o Palmeiras. O duelo da volta, que determinará o campeão estadual, ocorre no domingo às 8:30 da noite em Novo Horizonte, e o time da capital joga pelo empate. Copa do Brasil, 11 jogos deram sequência à segunda fase ontem à noite. Destaque para o empate sem gols entre Velo Clube e Vila Nova no Benitão, em Rio Claro. Nas penalidades, o Vila se deu melhor, venceu por 4-2, com direito a defesas de Dalberson. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. O Júlio, Macaca que não para de contratar visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, aqui no estádio Moisés Lucarelli, vários jogadores serão apresentados, 3, entre eles Porfírio, lateral esquerdo, que estava jogando no Pouso Alegre. A Ponte também já tem um acerto com o Léo Gomes, não é o cantor. Ele estava jogando no Japão e aqui no Brasil passou por Vitória e Atlético Paranaense. Tem mais novidade na Macaca. Destaque do capivariano nas últimas temporadas, Daniel Baianinho, também já tem um acordo com a Ponte para ser emprestado até o fim da Série B. João Pedro foi destaque da vitória do Chelsea contra o Aston Villa ontem pela Premier League, ao marcar 3 gols na virada e vitória por 4-1 em Birmingham. O atacante brasileiro é o jogador do campeonato inglês que mais fez gols no ano de 2026, sem precisar de cobrança de pênalti. Foram 8 no total. E agora o destaque de Fábio Chaib, aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Os jogos que fecham a segunda fase da Copa do Brasil nesta noite. Eu destaco o jogo entre Desportiva Ferroviária do Espírito Santo contra o Sport Recife, jogo lá nas terras capixabas às 7h da noite. Às 9h30 tem Juventude e Guaporé. Eu destaco também o Santa Cruz enfrentando o Souza num duelo nordestino. Santa Cruz que está na Série C do Brasileirão. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Fábio Chaib já tá no Jardim Suspenso. Grande Fabião celebrando a vitória palestrina ontem. Mas brincadeiras à parte, cara, não gostei da final ontem não. Nossa, achei uma cambuza, né? Um picolé de chuchu danado. Nossa. O Novo Horizontino tentando levar o jogo para Novo Horizonte, né? O jogo vivo, eu digo, e conseguiu, né? Com 1-0, depois a gente discute aí os lances da partida. E o Palmeiras, não sei, cara, meio aquela competitividade, aquela loucura pelo resultado também não aconteceu. Me pareceu, assim, os dois meio que satisfeitos. Achei uma final bem água de salsicha mesmo ontem lá em Barueri. E a gente espera que em Novo Horizonte o cenário possa mudar e que seja um jogo realmente com cara de decisão. Estranhei o Verdão, hein? O Verdão é capaz de apresentar jogos melhores do que o de ontem diante do Tigre de Novo Horizonte. Decisão em aberto. É isso, estamos no ar com o CBN Esportes. Você pode participar através do nosso WhatsApp 991869070 991869070 é o WhatsApp da CBN que fica à sua disposição. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação Júlio Nascimento. 11:13. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. O Brasileirão começa mais cedo. Tem estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. 11h14, Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Norte Sul aqui em Campinas. Na região do Cambuí, mais cedo aconteceu um acidente, uma colisão entre dois veículos. Inclusive, um desses veículos acabou capotando na pista e ainda tem atendimento dessa ocorrência. Então, atenção para você que vai em direção do Laurão e também da região do Guarani. Nesse momento, o nosso ouvinte acaba diminuindo a velocidade, então, na Norte Sul, a partir da passagem pela Rua Nuporanga até as proximidades da Barreto Leme, ponto em que aconteceu esse acidente. A informação da INDEC é que o guincho acabou de chegar lá pelo local para fazer a remoção desse veículo, então, atenção para você que passa ali pela Norte Sul. No sentido contrário, em direção do Taquaral, aí o nosso ouvinte segue sem problemas em toda extensão. A movimentação é maior, chegada já para Orozimbo Maia. Na região do Cambuí, a Rua Maria Monteiro e também a Coronel Quirino, por enquanto, tem boas condições. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h15. Atenção, mês do consumidor Casas Bahia. Produtos em até 24 vezes no carnê e o melhor, sem entrada. É muita vantagem. Corre para Casas Bahia mais próxima e aproveite. Pela primeira vez, o vôlei Renata conquistou um título internacional. A equipe de Campinas venceu o Cruzeiro e faturou o Sul-Americano de Clubes. Com o troféu, Campinas garantiu vaga para o Mundial de 2027. E agora, a equipe campineira tem mais um desafio pela frente, a Copa Brasil. Sábado tem semifinal contra o Goiás, na cidade de Londrina. E aqui na CBN, você fica por dentro de todas as informações do vôlei Renata. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h16. Vamos acionar Gabriel Dudziak para falar da grande final do Campeonato Paulista. Em Barueri, o Novo Horizontino foi corajoso desde os primeiros minutos contra o Palmeiras na primeira final do Campeonato Paulista. Com marcação alta, a equipe do interior tirou a saída de bola do adversário e limitou a quantidade de chances criadas. O problema é que quando o Flaco Lopes teve a primeira oportunidade na entrada da área, o Alviverde já abriu o placar. Mesmo em desvantagem, o Novo Horizontino seguiu firme em seu propósito. Em uma roubada de bola no ataque, sofreu um pênalti. O atacante Robson, porém, desperdiçou a cobrança. No segundo tempo, o Palmeiras sofreu menos. Foi seguro, mas pouco criou. E o 1-0 permaneceu. Agora, o Alviverde joga pelo empate no domingo em Novo Horizonte. Para o técnico Abel Ferreira, os palmeirenses cumpriram com a primeira parte do grande objetivo para a decisão. O primeiro objetivo era ganhar uma vantagem aqui. Agora vamos na casa do nosso adversário, como tu disseste bem. Eu acho que este é um adversário que já mostrou que tem qualidade e que está por mérito na final. Portanto, uma final é sempre difícil e não é nada que nós já não estivéssemos à espera. Os outros grandes do estado treinam visando a retomada do Brasileirão. No Corinthians, o meio atacante inglês Jesse Lingard já treina nas instalações do clube depois de ser contratado como agente livre no mercado de transferências. Ele, no entanto, ainda não fez trabalhos com bola. O Santos conseguiu as regularizações junto à CBF do volante uruguaio Oliva e do zagueiro Lucas Veríssimo, que foram contratados nos últimos dias da janela internacional de transferências. A situação do defensor, porém, é diferente, já que ele não consegue deixar o Catar, país que tem sido alvo de bombardeios do Irã. Por fim, o São Paulo negociará 2 jogadores nos próximos dias. O zagueiro Ferrarese deve ir para o Botafogo, enquanto o volante Alisson está de saída para o Fluminense. Ambos serão transferidos por empréstimo. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Começo por você, Fábio Chaib, falando dessa final, né? O Palmeiras abriu a vantagem, teve ali o pênalti defendido pelo Carlos Miguel. Até falar assim, eu não tive. Tá difícil, né? Ter convicção em relação a esses pênaltis, né? Mas enfim, acho que nem houve tanta reclamação assim também por parte do Palmeiras em relação a esse lance. Fato é que o Carlos Miguel ali defendeu e o Palmeiras garante a vitória mínima aí.
pode jogar agora pelo empate no jogo da volta. Fábio. Na abertura do programa, o Carlão disse que não gostou da partida, e não foi só ele não, muita gente também ficou com aquela expectativa de poderia ter sido mais, tanto do Palmeiras também quanto do Novo Horizontino. É claro que o Palmeiras buscava o resultado jogando em casa, fez 1-0, o placar mínimo, tem uma vantagem, a vantagem de jogar agora pelo empate. Você sabe que o Palmeiras jogando fora de casa também é forte, mas o Novo Horizontino tem totais condições de vencer, tá no jogo ainda, tá na parada. E mais uma vez o Palmeiras num estágio um pouco moroso, assim, sabe? Depois do gol, principalmente depois do gol anulado do Palmeiras, parece que o Palmeiras se abateu, não jogou mais, não criou chance, não criou oportunidades, né? No primeiro tempo, uma bola na trave também do Alan, o Palmeiras poderia até ter ampliado o placar, e na segunda etapa, depois do gol do Gustavo Gomes, que foi anulado por centímetros, o Palmeiras parece que não criou mais, uma equipe um pouco mais devagar, morosa, e não chegou ao resultado que imaginava, né? Um resultado mais amplo para poder conquistar uma vantagem maior para a segunda partida. O Novo Horizontino, por outro lado, também agora deve contar com o Rômulo, né? Porque essa grande questão, já que o resultado foi mínimo, o Rômulo podendo jogar mediante apagamento de multa também, e podendo ser até uma espécie de um talismã aí também, um ponto desequilibrante aí para o próprio Novo Horizontino conquistar essa vantagem de um gol, levar para as penalidades ou até mesmo por 2-0. Tá em aberto, Júlio. O jogo ontem ficou devendo bastante, mas é típico das finais, né? Característica das finais, esse jogo um pouco mais truncado. Carlão de Freitas. Eu tô com o Fábio. Eu acho que a decisão está em aberto. O Novo Horizontino com o Rômulo e com o Jorge Ismael de Biasi realmente tem força para tentar encarar o Palmeiras. Continuo achando o Palmeiras favorito, com individualidades, com força, acostumado a jogos desse tamanho. Mas o que me decepcionou foi a morosidade do jogo, né? Tudo bem, tivemos o pênalti, né? Que não deixa de ser um lance polêmico, a defesa do Carlos Miguel, o lance do Gustavo Gomes também, mas é que a gente está acostumado, principalmente nos clássicos, né? E as finais, elas são dominadas pelos clássicos e a rivalidade se aflora. A gente fica acostumado àquele jogo cheio de tensão, com tretas, tal. Nossa, achei parecia um jogo normal de Campeonato Paulista. Não teve o apelo de uma final assim. Não teve um apelo. O Novo Horizontino chegou porque foi competente, foi o primeiro colocado e com possibilidades de ser campeão e com todo o merecimento se conquistar o título. Mas, nossa, uma final nota 5, assim, sabe? Ainda mais nós que não temos o envolvimento emocional com o jogo, você quer tomar sua cervejinha, fazer seu churrasquinho assistindo o jogo. Cara, achei um jogo muito do sem graça, mas o Novo Horizontino conseguiu o objetivo de levar a partida viva para Novo Horizonte e o Palmeiras também. Né? Um time da força do Palmeiras, da competência do Palmeiras, ter a vantagem do empate é uma baita vantagem. Mesmo assim, o Novo Horizontino, na base do entusiasmo, vai encarar, vai dar trabalho ao Palmeiras, mas eu ainda acho o Palmeiras muito perto de conquistar o título. O Lupe, e agora com uma vantagem uma desvantagem de 1-0, jogando em casa, paga ou não paga pro Rômulo jogar, hein? O que se passa na cabeça do Novo Horizontino? Paga. Tem que pagar. 1 milhão pro Rômulo, acho que pro Novo Horizontino é um investimento que pode dar certo, né? Porque você tá com uma final totalmente aberta, o Palmeiras acho que ontem vacilou, poderia ter saído aí com uma vitória até maior. Eu só queria discordar um pouquinho do Carlão nessa questão do jogo, porque eu acho que isso já era esperado, porque você tinha duas equipes, uma querendo criar uma vantagem, que era o Palmeiras, mas sabendo que tinha um respeito do outro lado, porque o Novo Horizontino, mas era outro time, já tinha enfiado 4 na primeira fase, e do outro lado você tinha o Novo Horizontino, que também não ia se expor tanto, até porque tem o jogo da volta. Mas eu gostei do jogo, achei que foi um jogo bem legal. Claro que não foi um jogo assim com cara de final, com brigas que eu falo assim, brigas de combate, jogadas mais intensas, mas eu achei que foi uma final com cara de Novo Horizontino e Palmeiras, e o Novo Horizontino tem que pagar 1 milhão pro Palmeiras para escalar o Rômulo, porque o jogo muda, porque o Novo Horizontino tem um esquema que é feito pro Rômulo jogar. É isso, deixa eu atender aqui a galera pelo nosso WhatsApp, mandando mensagem também. Próximo jogo será diferente. Novo Horizontino 1, Palmeiras 4. Na minha modesta opinião, sou a favor dos pontos corridos. Neste caso, o Novo Horizontino seria o campeão. É o Francisco Balbino, da cidade Universitária 2. Oi! Ainda em relação a isso,
Até já. A Vanessa, minha esposa, aliás, eu gosto muito de conversar com a Vanessa sobre futebol, porque ela entende. E ela falou justamente a mesma coisa que o Balbino Pinto. Ela falou assim, se fosse pontos corridos, o Novo Horizontino seria campeão. Eu falei, não. Porque o Novo Horizontino não jogou com todos os times do Campeonato Paulista. Esse campeonato foi diferente, né? Então, assim, claro, ele teve uma pontuação melhor que todos os outros, só que ele não jogou contra todos os times que disputam o Campeonato Paulista. Então, eu acho que essa filosofia de Balbino Pinto e Vanessa Lucas, no caso a minha esposa, ela está equivocada. Ainda bem que você falou isso longe dela, né? O senhor está sendo criticado pelo Valmir. Não, falei ontem em loco, no nosso jantar. Água de salsicha é o teu comentário. Manda aqui o Valmir. Valmir, é você. Virou um ataque pessoal aqui. Ele disse que o Palmeiras goleia depois. Mas ele mandou cheio de emojis e depois uma risada, tá, Carlão? Ele tá brincando. Não, que louco, pelo amor de Deus. Água de salsicha é uma gíria que a gente usa na bola, né, tal. Mas é porque eu esperava, a gente tá tão acostumado com esses jogos Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, o Santos também, né, cheio de treta, né, mas não, achei um jogo com cara, sabe, pro palmeirense legal, leva vantagem, o Novo Horizontino também tem esperança do título, mas pra quem não queria nada a ver com o jogo, queria ver o jogo, nossa, mãe do céu. Fui dormir meio que... O Clube Vila Nova tava bom, hein? Então, aí, tá vendo? Foi melhor, né? Tirol e América Mineiro. Eu achei um jogo sem graça, mas aí eu tô com vocês. A decisão completamente em aberto. No meu entender, um Palmeiras favorito, um passo a mais rumo ao título, mas a decisão em aberto e tem que pagar pro Rômulo jogar assim. Cara, eu acho demais esse recurso aqui que tem no nosso WhatsApp agora. O ouvinte manda áudio, ele transcreve aqui, né? Porque no CBN Esportes boa. A gente dá prioridade aqui para as mensagens de texto, mas ele mandou áudio e o sistema aqui transcreveu. Bom dia, pessoal do CBN Esportes, tudo bem com todos? Tá tudo bem? Tô com o Carlão, hein? Jogo de ontem, água com salsicha, não foi... A galera vai polemizar isso aí, Júlio. Não foi nem de longe uma final de campeonato, um jogo morno, com o Palmeiras muito abaixo, no Novo Horizontino, fora das suas principais características, que é a agressividade, optou por cozinhar o galo desde o início da partida, fazendo cera mesmo após levar o gol, cera do goleirão, enfim, um jogo bem fraco, não foi digno de uma final, na minha modesta opinião, como disse. Mas agora é esperar para ver a finalíssima em Novo Horizonte, para ver se melhora. Um abração aqui pro nosso ouvinte que mandou a mensagem, é o Jair. Obrigado, Jair, pela sua participação. Jair. O Marcelo, o Lupe discordando da esposa, quanta coragem. Tanto é que eu dormi na sala, né? Mas tá tudo certo. Mas dependendo do sofá hoje, vale a pena, né? Sofá bom, verdade. Não vale a pena não. O sofá quem foi ela é bem ruim, tinha avaria. Sempre que dormir com a esposa. Mais barato. Se você não tem um cobertor de orelha. Abraço a todos da equipe do CBN Esportes, avante palestra, parabéns ao Sertãozinho FC. Há um empate para a classificação da Série A2. Wagner Pedroso. Ontem a galera tava fazendo conta, viu, Wagner, lá na redação, para a Inter de Limeira ter chance de classificar, né? Mas o Sertãozinho eliminou. Deixa eu só abrir a tabela rapidão aqui. Ficou difícil pros dois nossos, e né? Agora, a Inter não tem mais chance, né? Porque acho que o Sertãozinho, acho que ficou, o Juventus tem 20, a Inter tem 16. É um confronto meio que direto, Inter Juventus, mas tem que torcer contra um monte aí, né? Agora só o 15 tem chance de passar aqui da nossa região, né? Então o 15 tem 19, é o nono colocado, o Juventus tem 20. E aí na última rodada, já esqueci quem o 15 pega, deixa eu abrir rapidinho aqui. O 15 é o Votuporanguense. Votuporanguense, no Barão. Votuporanguense já classificado. Acho que o 15 tem uma E aí torcer pra Inter de Limeira tirar pontos do Juventus aí, né? Mesmo a Inter eliminada. A Inter já está matematicamente fora? Já, porque o Juventus tem 20, a Inter tem 16. E um abraço. São 4 de diferença, né? Então matematicamente não tem mais chance aí de... E lá 3 também, só o União Barbarense, o resto. Se bem que a Itaperense saiu da Itaperense zona ali, né? começou a respirar. Agora o Rio Branco, cuidado, hein? Então, valeu, Wagner. Obrigado aí pela sua participação, hein? Bom dia, entendo o ponto de vista do jogo ser sem graça por ser uma final, mas experimenta assistir Ponte e Guarani. É um exercício de paciência barra ódio. Aí eu tô com você. Manda aqui o nosso ouvinte. É o Cadu de Campinas. Valeu, Cadu. Obrigado. Eu tô contigo, Cadu, concordo. Bom dia, amigo. Se tivesse grana, emprestaria o dinheiro pro Rômulo jogar. Manda aqui o nosso ouvinte. O Cleiton. Você tem de cabeça aí, Fábio? Vou até procurar aqui a premiação, né? Do Campeonato Paulista. Eu tenho que fazer essa conta aí também, né? O campeão embolsa 5 milhões. Então aí, 5 menos 1, 4 milhões. Não sei, cara. Vê o vice, Júlio. Vê se consegue aí, o vice. Porque aí, de qualquer maneira, o Novo Horizontino já tem essa bala pra gastar. Lembrando que
Lembrando que a multa do Rômulo para cada jogo é R$1 milhão, né? Então seria R$1 milhão nesse último jogo aí. E seria exatamente contando com esse faturamento aí do prêmio do campeonato, ou mesmo vice-campeonato também, mas estaria apto para jogar. Ô, Julio, antes de passar novamente para você, eu queria só destacar 3 aspectos da partida ontem. Primeiro, o Vitor Roque no banco, né? O Vitor Roque começou a partida no banco de reservas. Segundo, a obediência tática do Novo Horizontino também, um time que o Anderson Moreira tem na mão realmente, e o aspecto físico também. O time do Novo Horizontino correndo ontem até o final da partida, muito forte fisicamente, a equipe de Novo Horizonte. O Fabião lembrou bem, no último, exatamente. Acho que um dos últimos lances, o Novo Horizontino fazendo marcação alta e dificultando. A gente fala do jogo que foi sem graça e tal, mas, cara, o Novo Horizontino sensacional, assim, a postura, né, a obediência tática. Pô, você com 50 minutos fazendo marcação alta contra um Palmeiras, não é fácil não. Então não é porque o jogo foi sem graça que a gente não se deve destacar o Novo Horizontino. O Palmeiras já é uma constante. Agora o Novo Horizontino maravilhoso, e se permanecer com esta equipe, não perder tantos jogadores, é um candidatíssimo aí ao acesso. Só uma coisa, o Fabião, nem sei se a gente nem combinou isso, mas o Rômulo ele tem contrato com o Novo Horizontino até o final da B, será? Acho que é a final da B, sim, viu, Carlão? Cara... A final da B. O Palmeiras nas últimas semanas, recebeu sondagens também para vender ele, né? O Novo Horizontino não teria como segurar o jogador, não tem nem também preço, né? Negociação por vitrine, como o Rômulo teria que ser liberado automaticamente. Ah, mas o Novo Horizontino com essa base aí para a Série B do Campeonato Brasileiro é um candidatíssimo. Os jogos em Novo Horizonte é quase que é uma equipe imbatível. Fora de casa também tem um bom comportamento, muita atenção aí. Eu acho que não vai ter decepção esse ano pro pessoal de Novo Horizonte, não, com relação à Série B. Quando um clube médio, pequeno do interior chega na final, é sempre um gosto de picolé chuchu. O Roger, Jardim do Lago. Chuchu não tem gosto de nada, né? É um alimento bem importante o chuchu. Mas eu discordo. E aí, Roger, né, perdão. Não querendo ser bairrista aqui, mas, cara, o entorno de 2017, por exemplo, Ponte e Corinthians foi diferente. O entorno de Santos e Guarani em 2012 foi diferente. Eu acho, não sei. Tem que valorizar, isso é inegável. Eu acho que também vai... É tão difícil chegar, né, Júlio? Vai muito do que é hoje o Campeonato Paulista, do que representa, como ele é tratado, até os times, né? Os grandes hoje chamam de paulistinha, né? Até a torcida do Palmeiras virou meio que uma brincadeira disso também. Enfim. Não, tem que valorizar. O que a gente sente falta é daquela Mas acho que depende muito do time que chega do interior. O Ituano recentemente chegou, mobilizou também, legal, e tu. Mas agora eu vou ser bairrista, você levantou a bola. Eu acho que Ponte e Guarani... São as torcidas mais diferentes. Eu acho que movimenta mais. Não tem como. Eu acho que no mínimo o fundo do gol ali em Barueri, seja a Ponte ou seja o Bugrão, eu acho que lotaria. É diferente. Mas que são torcidas próprias, né? Com todo o respeito e reverências a Novo Horizontino, Mirassol, Red Bull Bragantino, que estão na crista da onda e com merecimento. Mas a gente já comentou isso no Arena. Agora, torcida própria mesmo, eu acho que igual Ponte Guarani no interior não tem. Desculpe o bairrismo, tá, gente? É isso. Bom, o artista mandando aqui, ó. Lembra que o regulamento da B mudou? Já pensou se nesse ano no Novo Horizontino for quarto ou terceiro? Verdade. Se tiver que disputar o acesso. Verdade. Imagina ele é terceiro finalmente, aí não sobe. Verdade. Pô, aí, cara, nossa, não, eu... Aí fecha, né? Para tudo que eu quero descer. Verdade mesmo, Marquinhos, verdade, foi bem. 11h32, daqui a pouco a gente volta. Repórter CBN. Quinta-feira, 5 de março de 2026. Subiu para 3 o número de mortos em decorrência do desabamento de um imóvel em Belo Horizonte na madrugada de hoje. Foram encontrados nos escombros os corpos de 2 homens. Um deles tinha 78 anos e o outro 68. Eles moravam no lar de idosos que funcionava no local, que também abrigava uma academia e um salão de estética. Os bombeiros ainda procuram 10 desaparecidos. Até o momento, 6 pessoas foram resgatadas, incluindo uma criança de 2 anos. A Polícia Federal fez uma operação contra uma quadrilha que acessou dados de integrantes do Supremo Tribunal Federal. No caso do ministro Alexandre de Moraes, também houve adulteração das informações. O magistrado é o relator do caso e, ao mesmo tempo, vítima do esquema. A organização criminosa vendia os dados pessoais e sensíveis que conseguia depois de acessar bases privadas e governamentais. A informação foi divulgada pela apresentadora da Globo News, Camila Bonfim.
No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nós temos mais informações ao vivo de Brasília com Rani Veloso. Rani? Oi, Muniz. Olha, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria com o voto do ministro Cristiano Zanin contra o pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso está sendo analisado pela primeira vez no plenário virtual. Isso significa que Bolsonaro continuará preso na Papudinha aqui no Distrito Federal. Agora só falta o voto da ministra Carmen Lúcia. A votação segue até às 23h59 de hoje e a tendência é pela unanimidade. A defesa alega que o ex-presidente apresenta um estado de saúde delicado, mas ao negar o pedido, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, argumentou que uma perícia médica da Polícia Federal atestou que, embora Bolsonaro possua doenças crônicas, elas estão sob controle clínico e que não há necessidade de transferência para um hospital. A PGR também foi contrária ao pedido de prisão domiciliar. Muniz. Obrigado pelas informações. Rani Veloso, ao vivo de Brasília, agora 11h34. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Rapidamente aqui atualizando informações do futebol de Campinas, meu caro Antônio Lupe, começando pelo Guarani. Alguma novidade em relação ao Bugre ou não? Não, Júlio. Assim, em relação ao Guarani, tem algumas situações que estão acontecendo. O Guarani, ele apresenta hoje à tarde, né? O Frontini apresenta de forma oficial para a imprensa. Frontini já foi oficializado há alguns dias, está trabalhando ao lado dos membros do CEAL, Conselho de Administração, em busca de um treinador para comandar o Alviverde na Série C do Campeonato Brasileiro, porque é o que resta ao Guarani, eliminado de forma vexatória na Copa do Brasil para o Castanhal. O Campeonato Paulista até chegou com chances de classificação na última rodada contra o Palmeiras, mas não conseguiu. Então é um Guarani que tem única e exclusivamente a Série C no calendário de 2026, mas esse é o principal objetivo do Guarani na temporada, o acesso da Série C para a Série B. Em termos de treinador, ainda nada de oficial. A diretoria busca um novo treinador, busca um comandante. A gente já falou aqui vários nomes, entre eles o Zé Ricardo, que é o que está desempregado, né, o que está no mercado e que surge como uma possibilidade para comandar o Alviverde, mas ainda nada de oficial. O Frontini vai ser apresentado hoje à tarde na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro da Princesa e com certeza essa vai ser uma das perguntas para o novo homem forte do futebol, como anda ou como está a busca por um novo treinador. Além disso, o Guarani, que segue treinando, né, sob o comando da comissão interna do Guarani, né, a comissão permanente, Marcelo Cordeiro, entre outros profissionais. O Guarani, ele acabou tendo aí uma outra novidade, né, a volta de um atleta que foi muito elogiado quando estava nas categorias de base do Guarani e quando foi para o profissional, Rafael Freitas. Ele foi emprestado para o Santos, para a equipe sub-20, fez alguns treinos com o profissional, teve uma lesão de joelho em 2025 que acabou atrapalhando os planos do Rafael Freitas lá na Vila Belmiro, e ele retorna ao Guarani e vai ser inserido no grupo que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. É um jogador que tem potencial de venda e pode ajudar os cofres do Bugre nos próximos anos. Mas, por enquanto, a notícia é que o torcedor do Guarani quer saber a respeito de treinador, ainda nada de oficial, Nascimento. Até ouvi ontem, né, de uma fonte que o Zé Ricardo, que tá pegando aí um entrave financeiro, e que o Rogério Corrêa da Ferroviária, por já ter sido campeão da divisão, né, por conhecer o campeonato, conhecer o futebol paulista, e acho que é um pouco mais barato do que o Zé Ricardo, pode ser esse nome aí. Mas, de fato, ainda não avançamos, Carlão. Uma semana sem treinador, né? Ainda acho que o botão do pânico não tá ligado. Sim. Porque é mais um mês aí até a Série C começar, mas eu acho que seria de bom tom o Guarani acelerar essas tratativas. Eu também acho, acelerar o processo, tudo bem, resta aí um período interessante aí para preparação, mas seria importante já
pelo menos na próxima semana, o Guarani definir o treinador para já começar a pensar em Série C, iniciar a preparação, observar adversários, entender como é a competição, passar para este grupo, que é um grupo completamente diferente do ano passado, o que é a Série C. Tenho falado aqui constantemente que o retrato da Série C é o jogo lá de Castanhal, gramado ruim, estádio acanhado, pouca estrutura. Esta é a Série C, né? Dá vontade de falar assim, né? Bem-vindo à Série C, mesmo sendo Copa do Brasil. Então o Guarani precisa acelerar esse processo para que o treinador comece aí a entender o tamanho da responsabilidade que o Guarani tem pela frente, que é encarar essa Série C e passar pela Série C, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais essa competição aqui. Ô Fábio, vai ser uma oportunidade, né, de ouvir o Frontini também e ouvir o que ele tem a falar sobre o perfil do técnico, porque se a gente olha, vamos olhar na perspectiva aí de Zé Ricardo e Rogério Correia, por exemplo. São duas escolas diferentes, né, em relação a treinador, né? O Zé Ricardo sequer tem experiência em Série C. E a gente sabe que Série C é diferente de Série B, diferente de Série A. E aí, Fábio Scheibe? É totalmente diferente, realmente, né, Júlio? A gente imaginava, eu, na minha opinião, também, até conversando com alguns amigos também, até nos corredores aí por aí na rádio também, tinha muito bugrino que estava querendo também um treinador mais mandão, assim, né? Mais pesado, assim, para chegar no vestiário, arrumar o vestiário. Muito jogador bom no Guarani, mas o Matheus Costa não conseguiu organizar de uma forma boa, de uma forma correta aí nos modos do Guarani para seguir nessa temporada. Mas um cara mais mandão, um cara que chute a porta do vestiário realmente, ali que brigue, acho que era o que o torcedor do bugrino usando. Cara mais tático, assim como o Zé Ricardo, até mesmo como o Correia aí, que também da Série B agora, da Série A2, na verdade, do Paulistão com a Ferroviária, aí pode ser totalmente diferente, mas evidentemente são treinadores que conhecem bastante futebol, podem agregar bastante. Mas eu tô com a capivara do Zé Ricardo aqui também, ele sequer trabalhou em São Paulo, né? O Zé não trabalhou aqui? Não, ele é um técnico mais ligado ao Rio, né? De Rio de Janeiro. Depois que ele sai do Vasco, ele começa a perambular futebol japonês, Cruzeiro, Goiás, Criciúma. Então seria aí a primeira experiência em tudo do Zé Ricardo, né? Não só como Série C, mas um clube de São Paulo e um clube do tamanho do Guarani. A gente fala do interior e tal, mas a cobrança é muito forte da imprensa, da torcida, é uma cobrança de time grande, em alguns momentos até uma cobrança além do que o clube pode oferecer. Então, se o Zé Ricardo é o treinador, já é o escolhido, precisa de uma agilidade para acertar o mais rápido possível essa questão financeira, para o Zé Ricardo entender tudo isso, para começar o processo de Série C, de preparação para esta divisão aí pro Guarani. É isso. Ô, Júlio. Pois não, Lupe. Posso fazer uma pergunta para vocês em relação a isso, né? Você falou perfil, que são vários nomes com perfis diferentes, né? Você acha realmente que hoje, principalmente esses clubes Guarani, que a troca excessiva de treinador é uma realidade nos últimos anos, eles têm a preocupação com o perfil do técnico ou é aquele que se encaixa na realidade financeira e que está à disposição no mercado? Olha, boa pergunta. Eu acho que em relação ao Guarani, que não tem uma situação financeira tão estabilizada como grandes clubes, eu acho que vai ao encontro do que o Lupe disse. É treinador que está no mercado e que se encaixe com a ideia do clube, com o DNA do clube. Agora, perfil eu acho difícil, né? Se o Guarani Vamos pegar só um exemplo. Os dois últimos treinadores do Guarani, Fernandes e Matheus Costa. Qual a relação de trabalho dos dois? O próprio Maurício Souza, né? Se a gente colocar também nessa lista, perfis completamente diferentes. Agora, se o Guarani estivesse numa situação, de Novo Horizontino e Mirassol, eu acho que aí sim você pode ir ao mercado para escolher um treinador que se encaixe com o perfil. Agora, na atual situação, eu acho que é a segunda opção que o Lupe disse. Mas eu acho que a discussão até se aprofunda e não se restringe só a técnico, né? Eu fiz um levantamento em relação aos executivos que passaram aí no Guarani desde 2015. Assustador também. Cara, de 2015 foi de Lucas Andrino pra Valdir Lins. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Do Valdir Lins foi pro Pastana. Também acho que não tem. Aí, entre Pastana e Marcos Vinícius, acho que é até mais parecido. Marcos Vinícius para Ney Pandolfo, já uma quebra geracional, já estilos diferentes de trabalho.
Ney Pandolfo para Anailson, também escolas diferentes. Aí quando o Anailson saiu, o Guarani optou por Luciano Dias, depois foi aquela transição do Fumagalli se aposentando, virando Marcos dirigente. Vinícius, quem que era, Júlio? Marcos Vinícius Beck, Paraná. Carnal, depois eu mostro pra você o Marcos Vinícius. Aí quando o Marcos e o Fuma saíram, veio o Michel Alves. Foi o único cara nesse período que passou de um ano de trabalho no Guarani como executivo. E que aí o Guarani traçou meio que um perfil, que Tinha o Carpini vem aí, né? Exatamente. Chega o Carpini com ideias, né? Com ideias legais, tanto é que o Carpini, né, voou na carreira e... Não necessariamente que deu certo esse período, mas assim, saiu o Carpini, veio Daniel Paulista, Alan Al, tinha ali um caminho, norte. né? Isso. Então acho que esse período com o Michel Alves, quando você deu sequência no seu departamento de futebol, você tinha uma lógica. O Guarani subiu nesse período? Não, gente, mas a gente não pode só olhar pra obra pronta. Mas montou bons times. E virar isso, entendeu? Então acho que o Michel foi o cara que melhor conseguiu implementar uma ideia, uma filosofia. Montou bons times e revelou, né? Tudo bem, alguns jogadores já vieram meio que prontos da Portuguesa, mas se você pegar o Bidu, ele ganha força aqui no Guarani, né? Ele ganha notoriedade no Guarani e o mesmo se aplica ao Davó. E aí depois, quando o Michel sai, o Michel ficou de 2019, novembro até o começo de 22, né? Aí o Michel sai e volta a ser rodízio. Pastana, Drubsky, Juliano Camargo, Danilo Silva, Toninho Cecílio, volta Pastana, Farney Coelho e agora o Carlos Frontini. Então, a gente não vê esse perfil sendo moldado nem mesmo no departamento de futebol. E aí, cada um tem a sua convicção. O Pastana tem a convicção dele, o Drubsky tinha a convicção dele, o Juliano Camargo tinha dele, o Farney tinha dele, agora o Frontini vai trazer uma nova convicção. Isso aí acaba afetando demais. Imagina essas trocas no departamento de futebol. Cada um vem com uma filosofia. É por isso que eu sou contra tantas mudanças no mundo da bola. É claro, mais uma vez, algumas situações elas são insustentáveis. Né, o próprio Matheus, eu não gostei da maneira como o Matheus foi tratado, principalmente neste 2026 no Guarani, com praticamente 2 demissões, né? Mas ficou insustentável a situação dele em virtude, né, de uma negativa por parte da torcida. Mas muitas mudanças confunde os gestores do departamento de futebol e quando é o treinador também, confunde o jogador, pô. Um mês é um treinador que gosta de um time reativo. Outro mês é um treinador que gosta de impor o jogo. Outro mês é o preparador físico que tem uma metodologia de trabalho. No outro mês é um outro tipo de preparação física. Deixa a cabeça do jogador maluca. Então, por isso, a gente sempre fala do Guarani. Convicção. Coisa que o Guarani não vem tendo aí há um bom tempo. Muito bem, já vou sair pro intervalo. Só uma notícia aqui... quentinha, né? Em relação a ter saído agora, o Gustavo Marques tá confirmada, né? A punição do Gustavo Marques, 12 jogos de gancho por conta das falas contra a Daiane Muniz, depois daquele jogo do Bragantino. Então é um gancho forte aí, né? Em relação ao Gustavo Marques, ainda cabe recurso. 11h46, na volta, informações da... Rapaz, são 9 contratações já, hein, Antônio Lupi? Quase 10. 9 contratações antes do intervalo, vem cá. Dá parabéns pro Oscar Herculano. Opa, aniversário dele hoje ainda. Ele já enviei no nosso grupo Oscar, lá. Você tá ao vivo aqui, ó. Olha só, cara. Estamos vivos, com saúde mais. A galera quer te mandar um parabéns. Pode mandar, Carlão. Tá grande Oscarzinho. E tá em casa celebrando o aniversário, hein, Oscarzinho? Nada melhor, cara. Hein, cara? Parabéns, hein? Que Deus abençoe. Olha lá, ele gosta. Oscarzinho é engraçado. Vamos nós aí. Força aí, pessoal. Valeu, Oscar Herculano, hoje é aniversariante do dia, 53 anos, hein? Claro, de EPTV. O Oscar, ele é engraçado, que ele tipo assim, tá conversando com você, aí ele joga palavras em inglês do esporte, por exemplo. Tem que ir lá fazer um pink and roll. Que isso, vamos fazer. Você vai lá fazer um outside hoje? Um flip to hand? Figura. Cara, o Oscar é figuraça. Ele gosta do tranquilo. É o rei do bar da viola. Quem que tá com o Oscar hoje aí, Antônio? Tem alguém na labuta aí ou não? Tem a Gabi Troian tá aqui, ó, com a gente. Gabi Troian, boa. Também, Gabi tá aqui, ó. Olha aí, Gabizinha. Daqui a pouco a gente vai ter coletiva aqui na ponte, viu? Não sei se vai dar tempo de fazer ao vivo, não. Daqui a pouco não vai. Paulo Santana, que já voltou das férias. Eu já te adianto que não vai. Mas tudo bem. Daqui a pouco a gente fala das contratações, pelo menos. 11h48. Campinas nasce aqui, Hospital Maternidade Campinas, diretor técnico Douglas Bernal Thiago, CRM 59752.
Você está com fome? O Giovanetti Dom Pedro está no iFood esperando o seu pedido. Tem lanche, prato feito, petisco, sobremesa, bebida, tudo com aquela tradicional qualidade que você já conhece. Atendemos Alphaville, Mansões Santo Antônio, Parque Primavera, Barão Geraldo, Paulínia e região. Faça seu pedido agora. É só abrir o app do iFood e buscar por Giovanetti Dom Pedro. Giovanetti, historicamente o melhor. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Quinta-feira de Copa Brasil, às 18h30, ou melhor, 6h30 da noite. A bola sobe para Sorocaba e Brasília, jogo com transmissão do Sport TV 2. No mesmo horário, Tijuca contra Mackenzie. Às 9 horas da noite, tem CS de Bauru contra Maringá em quadra, também com transmissão do Sport TV 2. Amanhã, sequência da Copa Brasil, principalmente com jogos do feminino. Praia Clube contra Paulistano, Barueri às 6h30 da noite. Osasco, 7 horas, joga contra o Fluminense. E às 9h30 tem Minas contra Flamengo. O Vôlei Renata joga no sabadão, às 18h30 contra a equipe do Goiás. EP Agro. Esta semana vamos falar sobre o consumo de peixes no Brasil. Ele tem aumentado, mas você sabe escolher um bom peixe e fazer uma boa receita? Além disso, vamos falar do protagonismo feminino no agronegócio. As mulheres estão dominando as fazendas, a inteligência e tudo o que acontece no campo. Tudo isso e muito mais no EP Agro deste sábado, comigo, Marcos Felipe, a partir das 9h30 da manhã, aqui na CBN. Estamos de volta, 11 horas e 50 minutos. Antônio Lupe, eu tô contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reforços confirmados, com a possibilidade, aí você trouxe, de um 10º. O 10º é o Daniel Baianinho, do Capivariano. É um jogador que teve destaque, né, nas 2 últimas temporadas. Aí você vai poder me ajudar. Na temporada passada, quando o Capivariano foi campeão da Série A2, ele chegou a interessar, mas não veio. A Ponte tinha um interesse, mas acho que, se não me engano, ele foi pro Atlético ou para algum outro clube. Eu estou confundindo com outro jogador do Capivariano. Enfim, isso não vai levar nada a lugar nenhum. Mas o Daniel Baianinho é um destaque do Capivariano e que pode também assinar com a Ponte Preta por empréstimo, tá? Até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, aqui na sala de imprensa do Moisés Lucarelli, o Léo Gomes, que não é o cantor, é claro, é um jogador que estava jogando no futebol do Japão, e ele tem passagens. Como é que é, Fernando? João Gomes, o cantor, e não é Léo Gomes. Fernando César, sempre atento, me corrigiu aqui ao vivo. Então é o Léo Gomes que ele chama? O cantor é João, e o jogador? Léo Gomes, nada a ver uma coisa com a outra. Léo Gomes, daqui a pouco vai ser apresentado aqui, além do Diego Porfírio, lateral esquerdo, que veio do Pouso Alegre por empréstimo, já passou pelo futebol de Campinas, já passou pelo Guarani, e o Cavalcante, que foi destaque da equipe do Guarani de Bagé, que inclusive é o adversário da Ponte Preta na Copa do Brasil, mas existe um acordo entre os clubes, ele não fica à disposição para essa partida da Copa do Brasil. Então a Ponte já totalizando 10 reforços, inclusive passando aquele número que o João Brigatti disse quando o Potker, que foi o primeiro apresentado aqui mesmo na sala de imprensa, o João Brigatti disse que de 7 a 8, então esse número ele já passou, e eu acredito que mais jogadores devem ser contratados ainda para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas muita gente se pergunta, e a janela? A janela, ela fechou, mas ainda existe uma janela de exceção para atletas que estavam atuando, né, nos campeonatos estaduais que estão na reta final. Boa, então são já 10 reforços aí praticamente, é um novo time, né, Carlos Freitas? Na verdade agora é um time, né, porque até aqui ou no Paulistão a Ponte não teve time, né, pra jogar, por isso que ela sequer ofereceu resistência a todos os adversários que ela enfrentou. Agora ela tem
algumas contratações, ainda não são contratações de impacto, mas aí a gente também tem que entender o momento financeiro. Ela não vai contratar um jogador top para uma Série B de Campeonato Brasileiro, mas pelo menos está tendo aí a criatividade. Se não dá com o dinheiro, vai na base da parceria, como fez com o Coritiba, vai ali no Bragantino, que ela tem aí uma boa relação, traz um jogador, vai no mercado alternativo sul-americano e traz outro jogador. Agora cabe ao Rodrigo Santana dar o famoso encaixe, né, o famoso molho, para que a Ponte possa ser competitiva nesta Série B. Quando eu falo competitiva, não é brigar pelo acesso, não, é competitiva, pelo menos ter dignidade para brigar, coisa que ela não teve no Campeonato Paulista. E claro, sempre vai o recado, a diretoria trabalhar certinho, porque não adianta, de repente o treinador consegue dar um encaixe para a equipe, mas no final do mês o cara vai lá no caixa e não tem nada, né? Como que o cara vai trabalhar? Então acho que tem que ter também, dar uma estrutura importante para a Série B, para que o Rodrigo toque o trabalho, que aí sim a gente possa cobrar dele, né? A gente pode cobrar dele o encaixe nesse time da Ponte, que a Série B é duríssima, né? Adversários terríveis a Ponte terá pela frente, e tem que ter um time aí, pelo menos brigador, para que ela tenha um pouco de sucesso dentro da competição, ou que o objetivo primeiro, que é a permanência, seja cumprido. Fábio Chaib, até ontem na apresentação lá do uniforme da Ponte, lá estava acompanhando depois algumas aspas do glorioso Diogo Silva, ele até fez uma comparação, né? Agora sim está tendo uma preparação de verdade em relação ao Campeonato Paulista. Foi até uma certa crítica em relação a tudo que envolveu o Campeonato Paulista, tanto que resultou no que resultou, e parece que os próprios jogadores estão mais confiantes, que agora sim na Série B a Ponte vai ser mais competitiva, Fábio. Restando aí pouco mais de 15 dias para o início da Série B, né? A Ponte está fazendo um trabalho digno realmente de uma competição. Agora a gente sabe que a Série B é muito competitiva, né? Muitos times brigando aí. E a Ponte contratando jogadores realmente que já vestiram camisas de outros clubes nessa competição, que estão para jogar essa competição também. O próprio Léo Gomes aí passou pelo Vitória, né? O Vitória, o Atlético Paranaense também. O Porfírio, que jogou pouco no Guarani, mas também jogou no Curitiba. Jogadores que se identificam não somente a base, como foi mais ou menos no Paulistão. A gente já sentiu que o Paulistão, jogadores da base acabaram sentindo bastante, e na Série B não seria diferente. Então, contratando jogadores que têm esse tamanho de Série B, a Ponte tem totais condições aí, fazendo um trabalho agora mais digno também, com mais tempo de preparação. A Ponte tem tudo aí para fazer pelo menos uma campanha de Série B honrosa, né? Para não sair como foi o Paulistão, que acabou sendo rebaixado na lanterna da competição. Eu espero que a Ponte possa, assim, mudar a equipe, né? 10 jogadores novos, e trazer um novo ambiente aí para esse resto de 2026. É isso. Concordo com você, Fábio Chaib. Ô, Lupe, eu vi aí que você estava com camisa. Vai mostrar alguma coisa ou não? Não, né? Alguém passou com uma camisa aí. Não. Não é a camisa que vai ser apresentada aqui, os jogadores. Aliás, falando em camisa, ontem foi apresentada, né, a camisa azul, em homenagem ao ex-goleiro Carlos, né, que os goleiros vão usar na temporada 2026. Teve uma coletiva aqui, o próprio Diogo Silva acabou concedendo também uma entrevista, e acho que foi até quando foi perguntado, né, a respeito dessa reformulação, ele até citou, né, que agora a Ponte inclusive tem até jogadores, né, lembrando que no Campeonato Paulista, jogadores do Sub-20 precisaram sair lá da Copa São Paulo para reforçar a Ponte Preta, que na época não tinha jogador para colocar em campo na estreia contra o Corinthians. Então ele meio que comemorou essa reformulação que está sendo feita e pediu pressa e agilidade, até porque quanto mais cedo esses atletas eles chegarem, mais entrosamento eles vão ter para a estreia, não só na Copa do Brasil, mas também na Série B do Campeonato Brasileiro. Júlio. É isso, deixa eu atender aqui os nossos ouvintes. João Pedro tá cravando a vaga na Copa, hat-trick na goleada do Chelsea, manda aqui o Renato Alves. Eu acho, Renato, que ele tá cravando vaga na Copa, ele vai. Esse ciclo, desde a Copa do Mundo de Clubes até hoje, o João Pedro é hoje o melhor 9 brasileiro. Eu acho que ele está cravando a titularidade na Copa do Mundo, né? Sim. Hoje o João Pedro, nenhum 9 brasileiro joga mais bola do que o João Pedro hoje. Então, tô muito feliz aí com essa fase dele no Chelsea. Tem sido protagonista em um clube de ponta do futebol inglês. O Baianinho já jogou no Guarani. Não, é outro. Vitor Matheus, esse é outro. Vitor Matheus, esse aí é o Pablo que você está se referindo. O que o Lupes está falando é o Daniel. O que vem pra Ponte é Daniel. Isso, que é o Capariano. Posições diferentes também.
Bom dia, amigos da CBN. Futebol é business. Se houvesse um placar elástico no primeiro jogo, perderia o interesse pro próximo. Um abraço. Ah, não, JP. Aí acho que é uma teoria conspiratória que não tá faz igual o menor, a Copa de 98, menor cara. sentido. Com perdão aqui de discordar de você, mas eu acho que não tem nada a ver. Acho que pensar muito pelo assim, contrário, o Palmeiras queria atropelar o Novo Horizontino pra... Não tem o menor sentido um clube não querer vencer por mais só para deixar a próxima final mais... Business é você ganhar toda hora, igual o Palmeiras está fazendo, e tanto que tá sempre no holofote, isso é business. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. A marcação alta do Novo Horizontino dificultou a saída de bola do Palmeiras, então o chutão foi a alternativa, mas vamos falar, me ajuda aí, hein? Que várzea! Gilmar Antônio, Nova Odessa, abraço a todos vocês. Eu lembrei de Washington Mello. Mas, ô Gilmar, então, acho que o Fábio vai concordar comigo. De fato, o Palmeiras não estava conseguindo infiltrar até sair o gol. E aí, cara, o chutão é uma jogada ensaiada, né, Fábio? Tanto que esse chutão começa com o Carlos Miguel ou com os dois zagueiros. É uma jogada ensaiada que geralmente essa bola sobra no Vitor Roque, sobra no Flaco Lopes. E saiu o gol ontem, então é do jogo também, né, Fábio? O tamanho do Flaco Lopes ali deve ser uma arma realmente pro Abel, né? Ele tem bastante estatura ali também, consegue dominar a bola. E quando o Vitor Roque tá em campo também, ele inferniza ali os zagueiros quando a bola sobra também, corre bastante. É muito rápido nesse quesito. E ontem a jogada do gol saiu num lançamento. Na verdade foi lançamento, não foi um chutão, mas um belo lançamento do Marlon Freitas, que acabou o Flaco Lopes, o Sousa conseguindo pegar a bola e tocando pro Flaco Lopes. É a oportunidade da partida, né? Tem que saber como vai estar. Ontem tá muito fechado realmente no Horizontino. O senhor gourmetizou o chutão agora. Lançamento. Tá. Ele foi a bola pra frente, cara. Não, pode ser, porque é uma jogada ensaiada. É uma jogada ensaiada, então talvez seja que aí alguém dá a casquinha e sobra, principalmente quando tá o Vitor Roque, né? O Vitor Roque é um inferno. Quando a gente pensa em chutão, é quando o cara só, tipo assim, tá sem opção, sem alternativa. Quebra. Só quebra. Pra onde a bola vai, ela foi. Então talvez, de fato, se encaixe aí como lançamento. Gourmetizaram o chutão. O Fumagalli seria uma boa para técnico do Guarani? Pergunta aqui o nosso ouvinte. Não quer saber disso. Não, o Fumagalli tá inserido no futebol. Salvo engano, empresário, né? Também. Mas acho que como essa parte de ser dirigente, achou que o Fumagalli não tem interesse mais. Se decepcionou muito no Guarani. Isso que eu ia falar. Os ídolos, às vezes, eles se decepcionam. Carlão. Oi. O Emerson Dias tá mandando aqui pra você. Zé Ricardo, treinador da Série A, ex-técnico do Flamengo. Isso. Salário de 3 dígitos. Será que ele vai trabalhar mesmo numa Série C? Mas ele perdeu uma... Série A, eu acho que o Zé Ricardo hoje não é mais um técnico de Série A. Hoje acho que Série A, infelizmente, pra treinador brasileiro tá complicado. Série B+, tem as minhas dúvidas. Acho que é Série B. Mas Série B, meio de tabela, beliscando ali um top 8, acho que cabe ainda. E outra, ele vê potencial de... B+, B-, isso é coisa do Carlão de Só que aí, a gente tá falando do Guarani, né? Que está na Série C, mas tem uma baita vitrine. Com potencial, potencial de acesso. Com dinheiro. Com estrutura até de Série B de Campeonato Brasileiro. E outra, treinador, meu amigo, hoje treinador de um Guarani, assim, de Guarani pra cima, ninguém recebe menos de 3 dígitos. O nosso ouvinte aqui tá citando, o Alexandre tá falando sobre as torcidas de Ribeirão Preto também, né? O comercial caiu muito. Mas desculpa, Alexandre, não senta na mesma mesa, tá? Com todo respeito aí a galera de Ribeirão, não senta na mesma mesa de Guarani Ponte. O que foi, Lupe? Botafogo não foi pra final. Botafogo não foi pra final de 2000. Não tô ouvindo nada que você tá falando, irmão. Agora melhorou. Fala alto. Não, só pra lembrar que o Botafogo não foi pra final de 2001 contra o Corinthians. Eu, na época, morava lá em Ribeirão e não teve o apelo, por exemplo, que em 2017 a Ponte teve com o Corinthians na final. Então, acho que são torcidas apaixonadas, mas também não compara, não. Outra mobilização nossa aqui, você pega a Ponte 2017 e o Guarani no primeiro jogo contra o Santos, cara, dividiu o Morumbi com a torcida do Santos. Cara, o dia que... É diferente, desculpa, uma torcida do interior fizeram a festa que a torcida da Ponte fez naquela final da Sul-Americana 2013, das invasões do derby do Pacaembu, por exemplo. Tá louco. Né? Quantas e quantas vezes Guarani e Ponte não mobilizaram caravanas, que a torcida do Guarani fez em Varginha na final de 2016. Aquela de 78, o primeiro jogo no gol do Zenon de pênalti, o Morumbi tava dividido. Outros tempos, mas o Morumbi tava dividido. São prateleiras, com todo respeito, são prateleiras diferentes. 12:00, 2 minutos, grande abraço a todos vocês. 4 horas tem Arena amanhã, Carlão de Freitas, hein? Está no CBN Esportes. Eu vou madrugar com a Fórmula 1. Grande Júlio Nascimento. Vou acordar tarde. Valeu, gente. Bom final de semana a todos.
CBN Esportes Campinas.